e que foi pensado coletivamente pelos professores do nosso programa, né? Justamente porque nós estamos vivendo um momento assim muito específico da humanidade, né? E esse distanciamento que nós estamos vivendo, de uma forma ou outra, ele nos afeta academicamente, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos filhos, as nossas vivências, o nosso cotidiano, né? Enfim, todos os nossos familiares. E nós, enquanto professores, estamos trabalhando, fizemos as nossas reuniões exaustivamente, trabalhando em relatórios, né? Estamos fechando aqui a Sucupira, que é um desafio tremendo, fechar uma quadrienal, a fim de que nós possamos lograr êxito, né? Numa boa avaliação, e isso, uma boa avaliação, todos nós vamos ganhar no programa, né? E esse momento agora de iniciar o semestre, no momento, em mês de maio, né, praticamente, nós estamos em junho, também com um calendário muito atípico, e nós estamos distanciados há mais de um ano, quase um ano e meio, 2 anos, né? Então, nós sentimos muita falta de vocês, de todos os nossos acadêmicos, né? Porque o mestrado profissional, ele tem a especificidade, né? Essa aproximação, essa relação que nós temos com os nossos acadêmicos, do SEGE também, né? Da especialização. E aí nós pensamos, enquanto professores, planejamos alguns momentos desses encontros que serão coletivos, né? E para esse primeiro círculo de diálogos, nada melhor, nada mais acolhedor do que trazer o nosso colega César, né? Ter sido tua colega, César, não sei se tu lembra, mas nós fomos colegas no mestrado, cruzamos alguns corredores de outras universidades, e também todo o teu trabalho que tu faz junto às escolas, né? Tu tem uma trajetória muito significativa nesse sentido, e também como psicólogo, né? Como diz a Lorena ali. Então, nada melhor do que você, né, de vir nos acolher hoje e tratar um pouco desse assunto que é bastante caro a todos nós, né? Então, assim, estamos muito gratos e gratas pelo teu aceite. Eu tenho certeza, né, que todos os nossos acadêmicos aqui, nós vamos ter um momento muito importante agora, acolhedor, enfim, do programa, onde nós possamos nos aproximar um pouquinho. Ana, posso apresentar o César, Ana? Acho que posso, né? Então, eu vou falar um pouquinho do César. O César Augusto Nunes Bride Filho, né? E também é ilustre esposo da nossa colega Fabiane Bride. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Luterana do Brasil, aperfeiçoamento em Terapia Sexual, especialização em Psicologia Clínico-Social pela UFSM, especialização em Sexualidade Humana, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, professor universitário da Faculdade Integrada de Santa Maria, FISMA, na área de psicopatologia. Atualmente é psicólogo votado na Secretaria de Estado da Saúde, com cedência para a Secretaria de Município da Saúde. Responsável pelo Núcleo de Atendimento e Pesquisa em Sexualidade, vinculado ao Laboratório de Saúde Mental de Santa Maria. Trabalhou na implementação de programas de inclusão escolar e grupos de professores em programas de prevenção e esclarecimento no campo da sexualidade, principalmente no âmbito escolar. E o César também é doutorando, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, se eu não me engano, é comportamento humano, né, o César a tua área de pesquisa. Então, passo para você a palavra, enfim, e dizer para os nossos convidados aqui que a gente tem o chat, optamos em trabalhar hoje nesse formato do Meet, justamente para que vocês possam, em um momento ou outro, né, interagir juntamente, né, com as questões que poderão vir. Tá, César? Muito obrigada. Então, é contigo. Vou começar agradecendo pelo convite, né? Acho que eu só fui me dar conta que era o primeiro há pouco tempo, isso me dá um pouco de tempo. Eu já ficaria um pouco aterrorizado, né? Frente a tantos professores que eu tenho uma certa admiração, eu convivo há muitos anos, né? E que eu sei de notícias de trabalho, né? Que tem efetivamente
uma repercussão, assim, né? Essa nossa cidade é o que é, porque tem um trabalho, obviamente, né, de toda essa equipe, assim, né? E se eu primeiro me dei conta disso faz muito pouco tempo, eu fiquei um pouco temeroso, porque senão a gente vai, né, um pouco no formato dos outros e vai indo, tá? Bom, eu fiquei bem contente com o convite, e quando eu estava lendo agora, fica parecendo que eu trabalho na questão da sexualidade, né, e pouco na educação. É que, na verdade, acabou acontecendo um pouco isso na minha vida, assim, eu trabalho com as coisas em paralelo, assim, né, não sei exatamente quem é a amante, quem é a esposa, mas eu sempre trabalhei ou com educação, ou com a questão da sexualidade, assim, né, atualmente eu estou de coordenador lá do ambulatório trans, mas a gente, de novo, está começando a fazer novos contatos, né, se organizando para voltar a trabalhar muito próximo das escolas, porque eu ainda acho que é o grande lugar, né? É o lugar onde as coisas podem florescer, assim, tá? E quando a Elisane me contatou algum tempo atrás, né, sobre a questão das datas, eu não tinha ideia do dia histórico que seria hoje, né? Eu acho que eu me emociono só de pensar um pouco nisso, assim. Hoje é um dia de alívio, né? Hoje é um dia histórico na medida em que, para quem não está em Santa Maria, né, é o dia em que os professores universitários foram vacinados, né, de receber sua primeira dose, ou seja, a gente tem uma garantia, né, não uma garantia total, mas a gente tem uma garantia de que pelo menos será uma condição menos danosa, né? E para mim, mais do que isso, ontem falávamos aqui em casa um pouco sobre isso, né? É um dia histórico porque é o dia em que a ignorância foi vencida pela resistência e pelo conhecimento, né? Num país que nega o conhecimento fortemente, né? Que opta por um pensamento mágico, entende? Em vez de um pensamento sistematizado, tem um ato de resistência, ter um instituto que é capaz de produzir pesquisa quase sem recursos, quando todo o resto do mundo se unia para conseguir construir, né, na forma de vacina, né, uma organização de conhecimento. Realmente, assim, hoje é um dia de virar feriado, né? Eu disse ontem, né, que quando a gente pensa, né, que esse dia ele representa o dia em que a gente resolveu salvar o conhecimento através daqueles que os transmitem, né? Nessa figura dos professores, assim, nessa figura dos educadores, né? E que certamente vai se estender, obviamente, para todas as outras pessoas, né? Isso dá um alívio, né? Isso não nos garante absolutamente, né, 100% de vida, mas significa que, bom, a gente conseguiu avançar. E foi um trabalho de muita resistência, né? Então, quando a Elisane me contatou inicialmente, era para falar um pouco sobre essa condição da pandemia, né? Eu fiquei pensando sobre o que exatamente, né, a pandemia. A gente pode falar de coisas muito danosas, né? E até vamos falar um pouco sobre o que aconteceu ao longo desse ano e meio para a gente conseguir entender. Mas a coisa que a gente mais ouviu falar era sobre essa questão da transmissão, né? Há muito tempo atrás eu vi num muro, numa pichação, dizendo nós também somos sexualmente transmissíveis, né? Ou seja, o humano também é transmitido. Né? E é um pouco sobre isso, sobre esse enfoque que eu gostaria de a gente abrir uma discussão para hoje, assim, né? De poder pensar um pouco o que aconteceu nos últimos dias, e acho que a partir de hoje a gente passa a ter uma outra percepção para esse momento que a gente está vivendo, mas a gente nunca mais vai esquecer o que a gente passou, né? Talvez a gente não tenha se dado conta, mas uma boa parte dos professores de vocês, né, pelo menos alguns que são um pouco mais taludinhos, né, viveram uma pandemia silenciosa na década de 80, que foi a última que a gente viveu, que foi a pandemia da AIDS. Ela não foi tão, né, tão intensa, tão intensamente divulgada, porque ela matava lentamente e, em geral, grupos que eram, por princípio, rechaçados. Mas milhões de pessoas morreram, né? A gente tem falado um pouco da gripe espanhola, da revolta das vacinas, né, do início do século XX, mas a gente teve há muito pouco tempo, né? E, de alguma maneira, a gente também teve descasos de governo. Levou-se muito tempo para que os governos assumissem isso como uma política pública, né? E como uma ação contínua. Então, quando a gente tem uma condição pandêmica, a gente tem que pensar que a partir dela se estabelecem novas relações, né? Eu fui atrás de alguns dados e a gente pensa que esse processo pandêmico, por exemplo, vai nos colocar numa condição muito difícil daqui para diante. Se a gente for pensar os calendários de vacina do último ano, dos últimos 2 anos, mais especificamente,
das 9 vacinas obrigatórias para crianças, nenhuma delas atingiu 95%, o que significa que provavelmente nós teremos o retorno de várias doenças infantis e, consequentemente, uma série de consequências disso. Né? Para quem trabalha com educação especial, né, mais especificamente a área que eu sou mais próximo, assim, a gente sabe a consequência disso. A gente sabe, por exemplo, a consequência de uma chikungunya, a gente sabe a consequência de uma microcefalia há muito pouco tempo, né? E a gente sabe, por exemplo, que a questão pandêmica ela vai se alastrar em termos de consequências, se não de morte, pelo menos de consequências. Né? E eu acho que o lugar de onde a gente fala hoje, de onde eu falo hoje, né? Eu me sinto um pouco num momento de tríade, assim, né? Ao mesmo tempo que eu sou professor e odeio dar aula online, né? Eu brinco com os meus alunos que parece que eu só dou metade da aula, né? Porque meu corpo não está lá, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Falar numa tela me parece uma coisa um pouco estranha, assim, né? Parece um pouco divertido, fiz umas lives no início, mas depois aquilo começou a me desagradar, eu não consegui entender um pouco essa sensação, né, de desagrado, de por que aquilo, né, por que essa hiper mega exposição não me dava uma completude, né? Eu estou na posição de pesquisador, com meu doutorado pendurado, né, a pandemia veio exatamente no meio da coleta, e isso modificou completamente, eu já trabalhava com pacientes raros, né, numa condição rara, que era difícil de acessar, eu pegava eles eu faço no Hospital de Clínicas, né, em Porto Alegre, eu pegava eles na reconsulta, com a pandemia eles não vieram mais. Então a gente teve que reinventar a forma de coletar dados. O problema é que as exigências das revistas, né, e das pesquisas não se modificam por causa da pandemia. Né? Então, como pesquisador, eu também estou metido nisso. E estou metido nisso também exatamente como cada um de vocês, né, nesse temor que é conviver durante 1 ano e meio na incerteza. Tá? E aí, uma das questões que eu quero voltar um pouco para o início da pandemia para entender o ponto em que a gente está. Né? A gente foi vendo uma onda, né, de destruição vindo da Ásia, vindo principalmente da Itália, da Espanha, e a gente meio que não acreditou, né? A gente brincou o carnaval pensando, tá, o vírus está lá, né? Não sabe nadar, certamente não vai chegar desse lado. Né? E muito rapidamente, assim, as coisas chegaram num ponto absurdo de ignorância da informação. Né? Ou seja, da noite para o dia, absolutamente tudo foi fechado e nós ficamos trancados dentro de casa. Né? Então, essa data de 17 de março, que é aproximadamente a data em que se fecha tudo, a gente vai trancado dentro de casa com zero de informação. Né? A gente não ia no mercado, né? A gente tinha um temor que faltasse comida, a gente tinha um temor de contato, do contato de pessoas mais próximas, de que já estivesse no ar, né? E realmente era uma ignorância em relação ao vírus no sentido geral, assim, né? No sentido de ignorância no sentido de não tínhamos informação. Né? Eu me lembro que nos primeiros 15 ou 20 dias, né, a gente trancado dentro de casa, imaginando, bom, vai passar, né? Em 20 dias vai passar, em 1 mês vai passar, né? Com algumas esperanças de que talvez algumas coisas pudessem retomar dentro disso, assim, né? Então, a primeira sensação que a gente vive é a do medo, né? A primeira sensação que se tem, e isso é extremamente estressante, né? As pessoas entram num pico de tensão em função do medo, porque tu não sabe exatamente se ir ao mercado ou não, se tu tem que lavar todas as coisas, com o que tu lava, né? Então, uma ida ao mercado era algo que durava o dia inteiro. Né? Porque tu tinha que ir mega protegido, voltar, te limpar as coisas, né? E receoso do que tu ia trazer para dentro de casa, né? A partir disso, então, a gente tem um governo que não nos apoia, que imagina que Estado mínimo não dar a mínima atenção para ninguém, né? É um arremedo, né, de Estado, é um arremedo de economia, né, uma ignorância absoluta, né? E ele coloca em xeque todas as possibilidades daquilo que a gente imagina que é como ciência, ou pelo menos daquilo que a gente imagina que é um estudo sistematizado, né? A gente foi, de novo, recoberto pelo pensamento mágico. E a partir disso se começa todo um processo de incerteza. Assim, a gente já não tinha mais medo, né? Porque, afinal de contas, as pessoas ainda não tinham morrido, as do nosso lado, do jeito que a gente imaginava, né? Que as pessoas cairiam mortas pela rua. E a gente começa a duvidar isso, né? Assim, a gente recebia metade das informações
de um parâmetro científico e metade das informações de um parâmetro destitutivo, né, em que as pessoas iam tentando minimizar, né, e aí a gente vai entender isso através das fake news. Então, tinha de tudo, né, desde lave as mãos com vinagre, não com álcool, até, né, se for pegar essas coisas todas assim, pegou e não é, todo mundo que entra no hospital estão dizendo que é Covid para justificar, né, ou seja, realmente o vírus, se a gente for pensar em termos de idade, ele levou algum tempo, não muito tempo, mas ele levou um pouco mais de tempo, o tempo suficiente para se estabelecer uma incerteza, né? E a partir da incerteza, a gente entrou numa condição de inércia, né? Em que a gente já não conseguia mais fazer nada, né? A gente já estava cansado de ter medo, a gente estava cansado de ter dúvidas, né? E o que se ouviu ao longo de muito tempo foi as pessoas desligando os seus canais de informação. Né? Por mais estranho que possa parecer, né, quando a gente pensa, uma das coisas que mais se colocou em dúvida foi a rapidez com que se fez uma vacina. Né? E a decodificação do código viral foi feita por uma brasileira. Né? Tendo acesso a todos os bancos internacionais, até hoje isso, né? Um artigo é muito caro, um artigo internacional é muito caro, né? Porque eles em geral são pagos, exceto se vocês tiverem uma universidade pública que se dispõe a pagar o acesso, né? A maior parte dos estudantes não tem acesso. A gente sabe que entre um artigo ser publicado numa revista internacional e ele ir para a nossa língua de origem, por exemplo, né, para o português, esse conteúdo leva em torno de cerca de 7 a 8 anos. Então, a rapidez da informação no acesso num banco internacional, ela nos dá a garantia de que essas informações, entende, são de boa qualidade, né? E com acesso global, digamos assim. Né? O que acontece nessas situações? Todos os bancos de dados abriram e estão abertos até hoje tudo que se refere a Covid. Se vocês digitarem Covid, todos os artigos referentes a isso são gratuitos. Isso não existiu, no meu conhecimento, nenhum conhecimento foi tão gratuitamente disponibilizado quanto agora. Né? Porque a gente sabe que a coisa que mais dá dinheiro é conhecimento. Né? A possibilidade de ter acesso é isso que faz com que haja mudanças, com que, obviamente, se possa se estabelecer, né, nesses parâmetros, então, uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, consequentemente, isso pode ser muito, muito lucrativo. Né? E aí, mesmo nessa condição de acesso livre, a gente não conseguia acessar mais. Não era conseguir por um impedimento econômico, mas a gente não conseguia porque não conseguia mais ter força para isso. E o que a gente vai ver, por exemplo, ao longo desse período, mais próximo do ano e do início desse, é uma negação absoluta, um descrédito total sobre a condição. Né? Quase numa situação de morte, dizendo azar. Né? E as pessoas começaram a viajar, as pessoas começaram a interagir, as pessoas começaram a fazer uma pseudo-máscara, né, para a concepção, usava até chegar no local, e no local tirava e interagia. Né? Eu estou falando isso de um modo geral, não estou falando especificamente de uma ou outra pessoa, né, ou desses comportamentos. Mas essa negação absoluta é exatamente o ponto final da condição do medo. Para que eu não sentisse mais medo, eu precisava psicologicamente me sustentar na crença de que não vai acontecer. Né? Eu precisava anexar também um tanto de pensamento mágico. E esse pensamento mágico, então, que em vez de me acolher, né, de me sustentar, de poder de alguma maneira fazer isso, ele praticamente nos colocou em risco. Né? O início da vacinação ele vai justamente, né, tentar dar um certo alívio para as pessoas. E agora nós estamos, na minha percepção, num ponto intermediário, em que algumas pessoas vacinadas se sentem um pouco mais aliviados, como alguns de nós, né? E outros que não ainda estão nesse ponto de negação ou de inércia, vendo que metade do mundo está tentando voltar a funcionar e a gente não consegue mais. Né? E eu penso isso como pesquisador. Ou seja, eu penso, tá, mas está vacinado, você entende? Como é que eu não vou voltar? Como é que eu não vou fazer? Como é que eu vou fazer daqui para diante? Né? E aí, quando a gente conversou, e como era um programa de mestrado, né, e como tem toda uma possibilidade, eu queria também pensar com vocês algumas possibilidades do que é que isso nos atinge como pesquisador, né? Porque como é que se pesquisa com medo de morrer? A pesquisa é algo
que é uma prospecção do futuro. A gente pesquisa para melhorar o futuro, né? A gente, nessa condição do modelo atual que a gente está, né, dentro dessa condição pandêmica, a gente, entre o sujeito e o objeto, né, uma certa neutralidade, né, que essas escolas mais cientificistas fazem, sumiram. Tudo que a gente faz está atravessado pela pandemia. A gente é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto, né? Porque se a gente for pensar em educação, não tem como não ser, entre aspas, participante nesse momento, né? Porque afinal de contas, a gente também está na educação, a gente também é o professor, né? A gente também é o sujeito que sofre a ação do vírus. Então há uma mescla aí que se não nos cega, pelo menos nos confunde, né? Ou seja, há um questionamento de neutralidade que sempre existiu, na verdade. Mas isso nos mostra que essas fronteiras realmente eram virtuais, eram fictícias, né? E aí se estabelece uma dificuldade de produção e pesquisa, né? Quem está entrando agora talvez tenha mais chance, né? No sentido que pode pensar um projeto a partir da pandemia. Quem está no meio, vamos dar as mãos porque a gente está no mesmo caminho, né? Aquilo que a gente sonhou no início, aquelas propostas que se discutia, foram por terra, né? A gente não tem mais o mesmo acesso, não teremos talvez durante algum tempo isso, né? E a gente vai ter que repensar isso. Então a pesquisa ela já começa com a morte do sonho. E a partir disso a gente vai ter que construir outros parâmetros a partir de uma realidade que é fracionada, né? Então a desilusão do sonho inicial da pesquisa talvez comprometa aquilo que a gente imagina que seriam os nossos resultados. E a gente vai ter que pensar, né, esta pandemia de um outro ponto, né, em termos de pesquisa. Assim, né? Quando eu fiquei pensando também, uma das outras coisas era poder pensar, bom, a gente ficou com medo, a gente ficou trancado em casa, né, boa parte dos professores, né, boa parte, né, de quem vive esse universo da educação, e a gente foi arremessado, e não tem outra palavra, para um mundo virtual, né? Na terceira semana da pandemia, ninguém aguentava mais live de cantor sertanejo, ninguém aguentava mais live de curso, de qualquer outra coisa que tivesse, né? Porque todos os dias eram milhões de necessidades comunicativas, assim, né? E aí, de novo, né? Tudo isso sempre numa condição de overdose, assim, né? Muito medo, muita live, né? Muita desconstrução, né? Muita ausência de futuro, né? O futuro era um pouco, bom, se eu não tenho sintomas, talvez eu viva até amanhã. Era um pouco o pensamento que a gente tinha, né? Aquele temor não só pela gente, né? Mas assim, pai, mãe, filhos, né? Será que crianças realmente têm problemas ou não têm, né? Será que elas serão transmissoras ou será que elas serão, né? Serão adoecidas ou não, né? E eu fiquei pensando, eu fui atrás de um filósofo, que eu leio algumas coisas, que chama Zizek, e que ele tem um bom trânsito pela psicanálise, que também é a minha maneira de compreender o mundo, assim, né? E ele vai falar um pouco, eu fui atrás um pouco desse conceito para hoje, assim, o conceito de hiperinteratividade, né? Em que essa hiperinteratividade se relaciona a vários níveis de comunicação, né? Ou seja, várias redes, várias formas, né, de pesquisa mais ativa, mais passiva, mais pessoalizada, menos pessoalizada, né? Ou seja, que nos permitem uma maior ou menor interação com o conhecimento e com o outro. Tá? E, consequentemente, ele vai falar que isso também nos aumenta uma condição de espetacularização. Porque, ao mesmo tempo em que eu sou o objeto que observa os outros, eu passo a ser aquilo que os outros observam, né? E isso vai fazendo com que essa espetacularização, no sentido do espetáculo, né, vá construindo um determinado formato de interação. Então, o tal do mundo virtual, esse que a gente foi jogado, né, e que vou dizer que uma boa parte da gente nasceu nasceu antes do nascimento desse mundo virtual, então a gente é um pouco estrangeiro, assim, né? Quem maneja pouco nesse universo de redes sociais, de contatos e tudo mais, é quase um refugiado, né? Menos que um estrangeiro, mas com um refugiado. Assim, a gente se subloca em alguns pequenos pontos ali para tentar entender o que está acontecendo, né? Diferente das novas gerações que praticamente nasceram com uma camada subjetiva virtual, assim, né? O que acontece com a virtualidade, né? Ela nos tira a atividade inata do corpo,
Ou seja, para que eu possa virtualizar, eu preciso abstrair o meu corpo. Eu preciso me conectar com a ausência de movimento. E o movimento faz parte da constituição humana, né? Ou seja, sem o movimento do corpo, eu certamente comprometo as minhas expressões criativas, né? Ou seja, eu interajo pouco com os objetos, né? Eu me sinto hiperconectado cognitivamente, mas absolutamente ausente no sentido da minha vivência, da minha experiência, da minha possibilidade de troca, né? E aí a gente pode pensar nisso como nessa condição da sala de aula, né? Ou seja, esse professor que andava, que falava, que ria, né? Que a gente vai para o cafezinho, né? Que a gente tem essa coisa agradável, né? No sentido de se sentir conectado fisicamente com alguém, ela some. E ontem ainda conversávamos aqui, né? Porque, sim, os cursos, na verdade, não são IAD. Né? Um curso IAD é um curso preparado para isso, né? E conversava, inclusive, com a Fabiane sobre isso, né? Na verdade, a gente também não transformou ele num curso virtual. O virtual nos sugou para dentro. O que a gente fez, entende? Na verdade, foi dar aula com uma câmera na frente. O que é muito diferente, inclusive, né, de fazer um curso num modelo virtual que não necessariamente é no modelo IAD. Né? A virtualidade exigiria um pouco mais de interação e a gente não estava preparado para isso. Isso não é uma reclamação. Né? Isto é uma condição. Então a gente foi simplesmente sugado e exposto. Bom, o Zizek continua falando, né, que o oposto dessa hiperinteratividade, que a gente imagina que é capaz de acessar a tudo, né, é a interpassividade, que é exatamente a posição que a gente ocupa quando a gente está nessa situação. Né? Ou seja, quanto maior o acesso, menor é a mobilidade intelectual. Por quê? Né? Porque o conhecimento está lá registrado, mas a nossa condição interativa, criativa, de troca com o humano, né, de reconstrução desse conhecimento, ela vai cada vez diminuindo e vai fazendo com que a gente acabe se focando em alguns pequenos nichos, o que nos dá uma sensação de que a gente está assoberbado. A gente faz muita coisa, chega às 6 da tarde, tem a sensação de eu não fiz nada, porque afinal de contas os nichos são enormes, tu não conseguiu pesquisar tudo, a gente está podre de cansado e a sensação de não fiz nada, porque fisicamente não se fez, né? E quando eu estou falando fisicamente, é no sentido da interação. Né? Quando eu converso, a gente não consegue ter umas conversas virtuais tão intensas, tão longas, porque ela parece que ela precisa ter um objetivo, né? Vou te contar uma coisa, eu vou ouvir outra coisa, né? E a gente não consegue interagir, não tem uma posição que cada um olha para o outro e cada um tem a sua vez, né? Tu fala, ou tu levanta a mão, virtual, né? E interage a partir disso. Tá? Isso nos dá uma noção de falsa atividade, é onde a gente queria chegar. Ou seja, o que é uma falsa atividade? Né? É quando a gente age para não mudar. A gente se assoberba de coisas, repete essas coisas, mas não consegue provocar mudança. Né? E para alguns grupos, e politicamente pensando, isso é o ideal. Né? Porque a gente consegue racionalmente lidar com algumas coisas, mas não consegue se unir como grupo. Virtualmente, sim. Né? Mas a gente não consegue mais se unir como grupo. E por isso nos dá essa sensação de falência, né? Uma sensação de que como é que a gente ouvia isso, né? Então, como é que as pessoas não conseguem fazer nada? Essas coisas estão desmoronando, como é que não consegue fazer nada? Porque a gente precisa da interação. A gente precisa de uma conectividade que está para além do virtual, né? O virtual só tem uma condição cognitiva, que não é ruim, mas ela é insuficiente. Né? Ela é insuficiente para que a gente consiga pensar sobre isso. E aí eu vou voltar para um outro autor que, obviamente, está na minha Constituição, que é o Freud. Né? E ele tem num texto dele lá, chama Prefácio à Juventude Desorientada de Althorn, que é de 1925, mais ou menos. Né? Já tinha ocorrido a Primeira Guerra, né? Uma das guerras mais sangrentas que a gente teve foi a última guerra, que foi corpo a corpo, assim, né? Muita perda na Europa, né? E a gente pensa, o que a gente diz para os jovens que vieram depois disso, né? O que a gente diz para quem está agora, né? O que a gente vai dizer para os nossos alunos, para os nossos filhos, adolescentes, entende? O que a gente diz sobre isso? Te protege? Te conecta? Interage?
daqui quanto tempo a gente pode dizer para o nosso filho, pode abraçar teu colega, né? Se comentava hoje aqui na minha casa, né? Quanto tempo a gente vai usar máscara? Né? E a máscara é o símbolo da conectividade sem medo. Né? Ou seja, se eu posso tirar a máscara, né? Ou se eu posso abraçar alguém, é porque eu tenho essa possibilidade. É claro que a gente teve milhões de contaminações ao longo da vida, né? Todo mundo teve gripe, todo mundo teve situações bacterianas, virais, né? E tudo mais. Mas pensem, né? Assim, quando é que vai ser o nosso, entende? Quando é que a gente vai se sentir seguro de pandemia, né? E aí o Freud vai dizer, e aí eu vou voltar de novo para o programa, né? Porque é uma ousadia, né, essa fala. Né? Esses programas de discussões, eu acho que eles são ótimos porque eles nos obrigaram a descobrir novas formas de comunicar e a gente consegue ter acesso às pessoas, né? Mas, por outro lado, ele também nos faz repensar um pouco do que é importante nessa conversa. Né? Ou seja, por que ir à aula é tão importante? A gente fala isso, né? Eu falo isso para os meus alunos ali da graduação na psicologia, né? Todo o conhecimento que eu dou para vocês está no livro. Vocês não precisam de mim. Vocês precisam de mim para outra coisa, né? Vocês precisam de mim para um outro nível de conectividade, assim, né? Para interagir, né? Para me perceber como humano, né? A psicanálise tem um pouco isso que a gente faz, e aí eu vou entrar justamente por que chama pandemia, conhecimento, educação, né? O que transmitimos, porque o Freud fala que governar, educar e psicanalizar, eles são tarefas do impossível. Porque não é uma tarefa que tem uma conclusão, não é uma tarefa que tem um destino certo e uma consequente absorção. O que a gente faz é estabelecer um contato e transmitir. E o efeito que isso tem no corpo do outro, na vida do outro, na subjetividade do outro, difere do sujeito para sujeito, assim como o vírus. Né? A gente tem visto que gente nova, gente velha, né, gente em condições piores ou melhores, são mais ou menos afetadas. Né? Então, educar não é uma condição só de dar o livro ou de ter um conhecimento estático. O conhecimento precisa ser transmitido. A gente precisa estabelecer, né, a cada um a nossa visão e arcar com a angústia de que cada um que absorver isso, que entrar em contato com a nossa visão, a absorverá do seu jeito através da sua história. Né? Então, o impossível está no ato porque ele, de educar e de psicanalizar e de governar, porque a gente não delimita as consequências. Né? Ou seja, eu não tenho como fazer isso. É isso que torna justamente o ato de educar tão subjetivo. Né? Essa impossibilidade de controle sobre isso. Né? Bom, e aí fiquei pensando em algumas outras coisas, alguns outros autores que eu gosto também. Tem um outro psicanalista chamado Otávio Manoni, né? que eu fui atrás para entender um pouco como é que se pensava, né, via psicanálise sobre o conhecimento. Né? E esse conhecimento, então, é considerado, uma das referências dele fala que o conhecimento é um ato de fé. Tá? E fé aqui não tem absolutamente nada a ver com religião. Né? Acho que é importante a gente começar a desmistificar, imaginar que espiritualidade tem a ver com religião, porque não tem, fé com religião não tem. Né? A religião foi uma invenção, entende? Para que subjugar pessoas. Né? As outras coisas, fé, espiritualidade, independem disso. Né? O desespero das igrejas em reabrirem tem muito menos a ver com a questão do bem-estar dos outros, a gente sabe disso no momento de transmissão, muito mais com questões econômicas e de sobrevivência e principalmente de subjugo do que qualquer outra coisa. Né? E aí eu não tenho o menor medo de fazer essa sustentação, né? Porque é justamente através do pensamento mágico, que é essa condição religiosa, né? De talvez no futuro, se tu for bem bonzinho, tu vai conseguir, é através disso que a gente faz um processo de manutenção do outro. Porque na mágica cabe qualquer coisa. A ciência é o oposto disso, né? A fé tá muito, a fé não, mas a religião está muito mais para psicose, do mesmo modo que a ciência está muito mais para a neurose, né? No sentido em que
ela é sistemática, ela é organizada, né? Ela tem um objetivo, ela tem uma tentativa, né? Que é a característica da neurose, né? Que é manter-se estável, manter-se em contínua, né? E a ciência, ela é absolutamente duvidável, assim como a fé. O problema é que a ciência, pela dúvida é que ela se recompõe. A fé, né, no sentido religioso da palavra, ela, pela dúvida, ela se dissolve. Então, a manutenção do mágico se dá justamente pelo temor e pelo medo, né? O que não me parece muito pouco provável, por exemplo, que o nosso início de pandemia e até hoje a manutenção do medo seja justamente para nos manter um pouco mais silenciosos, né? Um pouco mais temerosos, né, de um futuro em que tu não seja tão subjugado assim, né? Então, voltando para a questão da fé, que o Otávio Manoni fala que o conhecimento é um ato de fé, é porque a fé que ele se refere é a fé como um pacto simbólico entre os humanos, entre o sujeito e o objeto. É isso que nos torna, tu entende, humanos, né? Ou seja, a fé no sentido de pacto simbólico, né? Ela nos obriga a um engajamento contínuo. Ou seja, é uma crença que nos conecta com esse objeto de maneira permanente, né? Eu só vou fazer uma diferenciação porque crença para ele é a ideia de que eu reconheço o objeto, mas não me importo, né? Ou seja, tem um ditado que é famoso que é creio nas bruxas, né? Acredito nas bruxas, mas sei que as bruxas existem, mas não creio nelas, né? Numa tradução um pouco mais bagaceira da minha parte aqui. Ou seja, eu sei da existência, né? Mas eu não me comprometo com isso. Isso é crença, é o olhar destituído de pacto simbólico, né? Então, a gente ficou ontem, inclusive, pensando um pouco sobre isso, assim, né? Sobre a questão da fé e sobre a questão da crença, né? E de que maneira isso se encaixa. Ou seja, e aí eu vou voltar de novo, já para terminando assim, né? De que maneira, né, isso se conecta com a educação. Porque a educação também é um ato de fé, né? A educação é um pacto com as pessoas, é um pacto contínuo, independente de quem são essas pessoas, né? A educação não abandona os outros, a educação não desampara, né? O desamparo vem justamente porque a gente se sente num país em que as pessoas não estão conectadas com a gente. A gente não tem uma sensação de que a gente está sendo cuidado, ou seja, de que aqueles que deveriam zelar não o fazem, né? E aí a gente ficou pensando um pouco sobre... Eu estou falando isso porque a gente teve várias discussões, né, com várias pessoas tentando construir esse pensamento de pandemia, né, tentando me destituir um pouco, assim, né, e que atualmente, né, ou seja, esta fé que faz parte da educação, faz parte do nosso processo de humanização, né? É isso. Daqui para diante, a gente, ou pelo menos nesse momento em que a gente está, o que se tornou visível, né, é que a humanidade se divide em humanos e desumanos. Ou seja, a gente se divide entre aqueles que estão pactuados, né, com todos, engajados, né, nessa manutenção da sobrevivência, né, da condição afetiva disso, né, da condição subjetiva, né, do respeito às suas singularidades, e de pessoas que, no sentido desumano, de que não tem esse pacto, né, simplesmente se utilizam, né, se movimentam a partir disso, a partir de um conceito de crença, a partir de um conceito em que a gente não estabelece esse pacto. E é engraçado como isso se tornou visível. Isso está para além de questões partidárias, isso está para além de questões de conhecimento, né, ou de formações, entende? Isso está na gênese de cada um. É óbvio que isso não é individual, né? É óbvio que isso também é constituído de maneiras, né, por redes muito subjetivas que vão nos envolvendo. Mas a gente, nesse ponto, tem que pensar como pesquisador de que lado a gente está, né? Como aluno, como professor, entende? Como pesquisador, entende? O que é que me move daqui para diante, né? De que forma eu engajo a minha pesquisa, tu entende? Para que isso possa efetivamente, entende? Humanizar. A nossa dúvida é onde foi que a gente errou, né? Eu não sei se foi um erro, entende? Mas eu acho que de alguma maneira a gente
por algum motivo, acreditou que as coisas estavam mais fáceis, mais próximas do que a gente realmente estava, né? Talvez a nossa pesquisa tenha que ir um pouco por aí, assim, né? Acho que a gente vai ter que encontrar forças para seguir adiante, né? E para ver como é que a gente vai restabelecer de novo esse pacto simbólico, né? Que nos humaniza e que nos conecta. Eu acho que para isso, né? É uma universidade pública, gratuita, né? Que tem essa possibilidade de transmissão de conhecimento de maneira contínua, permanente, de boa qualidade, do mesmo modo que o SUS é para a saúde, entende? Acaba sendo o nosso caminho, assim, né? A gente vai ter que, a partir de agora, defender o básico, né? A gente vai ter que defender o óbvio, né? E é uma infelicidade que se tem que voltar a esse trabalho, mas ao mesmo tempo é uma necessidade, né? A gente voltar um pouco às nossas raízes, estabelecer de novo um ensino muito mais humanitário, no sentido pactual, do que necessariamente técnico, né? Que foi o que aconteceu nos últimos tempos. Como eu sei que é uma fala que a gente pode conversar, eu vou ficar por aqui e a gente vai interagindo. Pode ser? Obrigado. Eu acho que o César trouxe várias questões que nós precisamos pensarmos, né? Eu acho que criar esses espaços para que nós possamos ir além das temáticas dos nossos projetos de pesquisa, das nossas metas e objetivos como pesquisadores, mas como que isso tudo atravessa, né, esse momento que nós estamos vivendo, que é formativo também, no meio acadêmico. Então, assim, eu abro rapidamente aqui, né, se alguém quiser fazer algum diálogo aqui juntamente com o César, porque depois nós temos uma outra atividade, né, que é, eu conversei com o César, porque o César ia fazer essa problematização inicial conosco, e depois nós iríamos nos dividir por salas, aonde nós vamos conversar com os professores, né, onde a gente vai organizamos alguns grupos que nós vamos colocar aqui no chat, e daí nós vamos poder conversar mais proximamente com os professores, porque esse é um dos objetivos do nosso encontro hoje, é nos encontrarmos novamente e conversarmos, né, a humanizarmos essa, não sei se é possível, mas pelo menos nós tentarmos fazer isso, né, nesse momento tão desafiador para todos nós. Então, eu abro, assim, para alguém que gostaria de fazer alguma intervenção junto com o César. Eu coloquei 2 questões no chat, César. Sim. Eu vou ler, eu só estava esperando ver se, né, tinha alguma outra coisa. Se seria um momento propício para pensar na pouca capacidade de civilidade, nossa pouca habilidade de projetar a educação para a civilidade. Para o espírito da lógica de cada um pode ter uma opinião, esse pacto simbólico se quebraria ali. Eu acho que o pacto simbólico está um pouco além, isso é uma opinião muito particular, tá? Né? Uma visão muito... Tudo foi, na verdade, né? Mas pensando um pouco sobre isso, assim, né? É que o pacto simbólico eu acho que está para além do indivíduo, entende? O pacto simbólico, porque senão a gente individualiza tudo, culpa tua, culpa minha, né? É muito difícil isso, né? Nesse momento a gente vê muita a história da polarização, né? A polarização em geral está vinculada a uma individualização, os fulanos, os beltranos, né? Quando na verdade eu acho que o pacto simbólico que se estabelece, eles obviamente tem uma porção individual que tem a ver com a história do sujeito, né, entende, com a construção, com a condição histórica, com a composição social, com acesso ao conhecimento, né? Mas ele também tem algo muito coletivo, entende? Essa ideia de hiperconectividade, né, que a gente tem nos destitui de alguns parâmetros ao mesmo tempo, porque é como se eu fosse onipresente, né? Eu estou em todos os lugares, né? É uma posição um pouco de Deus, assim, né? Eu estou em tudo, né? Eu estou conectado para tudo e ao mesmo tempo eu não sou nada, né? O que me dá uma noção de vazio. Tem essa questão da hiperconectividade, ela quebra a condição simbólica. Então, se eu não sou criativo, se eu não utilizo da minha parte como sujeito, eu me esvazio, eu sou invadido, tu entende? E aí
o telefone o telefone, o celular é a minha diversão. Não sou eu que me divirto com ele. Entende? É ele que determina o que eu vou fazer. Né? Então tu pega assim, uma coisa que viraliza, né? O que é uma viralização? Né? É algo que se repete indiscriminadamente. Eu copio, eu faço, eu reproduzo sem me incluir. Então, nesse sentido, tem uma condição de ausência de simbólica individual, né? Em que eu não estou ali. E assim, ó, é muito difícil, eu estou pensando isso como um movimento global, assim, né? Não só no momento que a gente aqui está, obviamente, mergulhado no mal-estar, né? Mas isso não é só nosso, né? E a pandemia, na verdade, ela só nos mostrou. A pandemia foi uma lupa, né? A primeira coisa que aconteceu, né, quando a gente entrou para dentro de casa, né, nos primeiros 15, 20 dias do primeiro mês, e a sensação de cansaço, é porque a gente se deu conta de todos os papéis que a gente faz e terceiriza. Né? Então, tu tinha que limpar a casa, tu tinha que cuidar do filho, tu tinha que cuidar de aluno, tu tinha que cuidar de marido, né? Que a gente às vezes terceiriza, né? Marido, filho, né? Casa. Ou seja, pensem, né? A gente aqui em casa não foi muito diferente e teve que conviver humanamente com pessoas 24 horas com aquelas pessoas que casualmente eram da nossa família e que a gente não conseguia suportar, né? Era insuportável. Era gente demais, entende? Assim, né? Era humanidade demais, era troca demais, era coisa demais ali, né? Isso nos estressou de tal forma, porque a gente não está mais acostumado com isso. A gente está acostumado com um buraco simbólico. Entende? Tem dias que a gente faz umas pequenas coisas de interação, né? E o resto do dia a gente navega numa virtualidade, assim, a gente vai se movendo do jeito que dá. Né? Quando todos os papéis se amontoaram, entende? A gente se deu conta literalmente da vida que a gente tinha construído, né? Do que a gente tinha dentro de casa, o que a gente não tinha dentro de casa, isso em termos tanto de questões materiais quanto de questões subjetivas, né? E de relações, de qualidade de relação, isso foi a coisa mais desestruturante que se teve. Né? Se por um lado se teve todo um movimento de gastar menos, né? Eu não preciso de tudo aquilo, por outro lado a gente viu o que a gente fazia imaginariamente para sobreviver, né? O que a gente adquiria, onde é que a gente colocava energia, ou, né? Fingia, né? Que tinha interesse em alguma coisa que não tinha. Essa foi a melhor parte da pandemia, né? Já novamente os estresses disso tudo, né? Mas assim, nesse sentido de reconstrução individual, olha, economizou umas 20 sessões de análise pelo menos, né? Das sessões boas, né? Não daquelas que a gente vai para fazer arremedo, assim, né? Então, quando eu penso se isso pactos tem a ver com uma civilidade no sentido individual, não. Acho que tem um pouco de pacto no sentido de direcionamento, né? De direcionamento no sentido global, assim. E aí sim, por isso eu penso que a gente tem que fazer uma reconstrução coletiva. A gente tem, né? A gente esqueceu a base da coisa, né? A gente foi tecnicizando, a gente, por mais que fosse de resistência, a gente ainda tem um direcionamento tecnicista, né? A década de 70 nos jogou para essa condição, a gente vai tentando humanizar a técnica. Entende? Só que a técnica ela é vazia por si só. Né? Ela tem que servir à humanização e não o contrário, né? Que é um pouco o modo como eu penso que a gente acabava fazendo. Penso isso como professor, né? Entende? Eu me dou conta e olho, né, para o direcionamento que o curso de psicologia, e não da minha faculdade, mas no geral, assim, né? É um curso generalista, tu entende? É praticamente um técnico de psicologia. As pessoas não pensam em psicologia, as pessoas fazem coisas de psicólogo, o que é bem diferente. Até fazem bem, né? Não estou dizendo que não. Mas pensar, né? É, pensar no sentido de entender o humano, tu entende? Isso ficou para instâncias muito distantes. E a gente podia ter essa reconstrução, né? Essa condição de compreensão, isso é o que eu chamo de compreensão, né? Esse pacto simbólico de compreensão disso que a gente padeceu nesses 15 dias, né? Quem é esta pessoa que está do meu lado? Entende? O que a vida fez com ela? Né? Entende? O que eu fiz com ela enquanto eu vivia com ela? Isso foi os 15 dias 20 dias que foi ali mais angustiantes da humanidade, né? Nesse sentido, assim, de ficar trancado dentro de casa, né? Sem falar, inclusive, de quem não tinha com quem conviver, né? A ausência do humano também é algo que é tão destrutivo quanto o excesso dele, né?
Ok, Leandra? Então, assim, César, eu te agradeço imensamente, né, esse momento, assim, que você nos proporcionou, e com certeza nós vamos agora continuar discutindo nos outros grupos, né, que a gente tem proposto. A gente te convida, né, se tu quiseres participar, fica à vontade, né, a participar de um desses grupos. E os professores também, nós já direcionamos, eu e a Ana, os professores para as salas, juntamente com as pessoas que aqui estão. Tá? Então, a gente organizou 3 turmas, 3 salas, uma turma do SEGI, outra turma 2018 e 2019, que nós temos poucos acadêmicos no ano de 2018, e outra turma de 2020. Tá? E os convidados fiquem à vontade de se inserir em um desses grupos, né? Dos links que nós vamos colocar aqui para vocês. Ana, tu pode fazer o encaminhamento aqui? Quero só agradecer, César, eu quero te agradecer que, de fato, tu falou coisas essenciais. Eu participei semana passada, quase tive uma overdose no 9º CIPA, que ocorreu em Brasília, e tinha palestrante do mundo todo. E tu tocaste na essência. Todos eles dizendo que o mais essencial neste momento é essa tentativa de resgatar a humanidade perdida. Uhum. Todos eles, assim, da Colômbia, do México, da França, dos Estados Unidos, várias partes do mundo, dizendo que o tecnicismo, né, e todo esse avanço tecnológico aumentou o rombo, como o Lacan diz, dos vazios existenciais. Essa coisa mais ou menos como o Le Fur dizia na arte de reduzir cabeça, de achar que tendo carrão, mansão, joia, poder, que isso seria felicidade, foi um ledo engano que a pandemia deixou assim, ó, pobres e ricos do mesmo patamar, todos enrolados num plástico e virando cinza da mesma maneira, né? E morrendo sufocados pela falta de ar. Então, todos, assim, eu não teve um palestrante que não tocasse na essência da tua fala, que nós temos que fazer um resgate coletivo urgente, assim, ó, de humanidade, dessa humanidade perdida, e que vai para além do político, do econômico, o Brasil todo, o local global está fragilizado e ninguém tem uma bola de cristal para saber como vai ser. Só que você sabe que é a maior crise da humanidade, em todos os sentidos, e que esses vazios foram expostos. Agora caíram as máscaras, caíram todas as personas, né? Não tem mais o intelectual, o doutor, o pós-doutor, nem o analfabeto, né? Lá do Círculo de Cultura, e todo mundo referenciou nosso patrono da educação brasileira, todos dizendo que o maior intelectual, que esse governo que está aí, tenta tirar ele até de patrono da educação brasileira, pela humanidade que o Paulo Freire representa, quando ele trabalhou com os adultos analfabetos lá em Pernambuco, e que o Celso Enzo, nosso colega aqui do PPG e do PPGE, ressignificou junto com a Rousseau para ter essa escuta sensível. E que hoje os círculos, e que esse nosso círculo aqui pega um pouco dessa tentativa, né, de nós termos essa escuta sensível do sofrimento de cada um de nós, dos professores, dos pais, dos alunos, das famílias. Tu falaste tão bem assim, ó, eu digo, essa polarização, né, de um lado Bolsonaro, do outro lado a esquerda, e que isso está dentro da nossa família, está dentro de todas as famílias, está dentro de... e que a gente diz, onde é que estava essa gente que a gente não conhecia? Passa a ser um estranho. As pessoas que a gente conviveu a vida toda, eu tenho meus irmãos, minhas irmãs e outras pessoas bem íntimas, eu digo, mas onde é que estavam esses desconhecidos que eu não conhecia? Sabe? As pessoas foram caindo as máscaras. E isso é uma coisa que, desde a educação infantil até o pós-doutorado, os educadores têm que se revisitar, ressignificar, porque nós todos estamos nesse, que nem a Elis Regina diz, que nem equilibristas. Nós estamos que nem equilibristas. No momento da humanidade muito derradeiro. Ou a gente ressurge das cinzas, né? Como Jung dizia, e tenta resgatar o que foi perdido,
ou nós morreremos enquanto humanidade. E esse foi o que todos nos cita, o Eliseu mesmo dizendo, ou nós resistimos, e resistimos unidos, porque individual nós nos tornamos cada vez mais frágeis, e até o Amarildo falou na reunião, cadê os 70%? Então, tudo, cada um puxando, pegando. O 30% do Bolsonaro está lá bem unido e está querendo mais gente. Ou então a gente se une enquanto humanidade para resgatar a humanidade, a democracia, ou nós estamos perdidos em todo sentido, político, econômico, democrático, intelectual, e aí temos que resgatar até nossos canudos. Sim, concordo contigo. Acho que é isso. Um beijo e muito obrigada pela tua fala. Querida, obrigado para todo mundo, então. Um bom trabalho para vocês. Tá bom? César, certamente as suas discussões acompanharão, eu acho que justamente essa perspectiva dessa potência da fé, né, e da possibilidade de fazer escolhas mais assertivas, né, no sentido de pensar os nossos caminhos. Certamente a tua discussão vai ser retomada em cada um dos grupos, então sinta-se à vontade para escolher qual dos grupos, né, e também se tu precisa te retirar, tu fica à vontade, a gente sabe também como é que é eu posso literalmente entrar em um grupo, mas daqui a pouco já tenho aula, eu também... Sim, metade da aula, né, mas vou sim. Tá? Eu vou botar aqui no chat aqui, o meu contato do Instagram, rede social, né? Afinal de contas, falei mal e agora estou fazendo a mesma coisa. Mas é o que nos resta, né, César? Pois é, eu segui essas discussões por lá. Estarei aqui, tá bom? Certo? César, gratidão Queridas, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Tá? Um grande abraço e esperamos que oportunamente a gente possa retomar as discussões contigo. certeza. Bom, um abraço então. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Bom, então assim, agora a ideia é que nós possamos justamente retomar as discussões, as problematizações feitas pelo professor convidado, né? Então, nós estamos aqui. Eu vou pedir que o professor Jacir, sala aberta, Jacir, tudo ok? Pode abrir lá. Então, o grupo do SEGE, os estudantes do SEGE vão se dirigir. Tu coloca aqui para nós, aqui no chat, Jacir. Sim, a professora Elisiane acho que já colou aqui. Ah, já colou? Eu não vi. Já tá tudo aqui, eu já estou na sala também. Esperando vocês. Ah, tá aqui, então vamos lá. Então, o pessoal, por favor, se dirija. Então, a sala 2 tá ali da Elisiane, né? Então, a sala vai ser aberta pela Elisiane. Já está aberta, Elisiane? Já está aberta. Tá. Que é o grupo, então, de 2018 e 2019. E na sala 3 também já estou aqui com ela aberta, tá? Que é justamente o grupo de 2020. Nós aguardamos vocês, tá bom? Reiterando. E é importante que fechem aqui para não ficar duplicidade nos ambientes, tá bem? Juvelina, pode encerrar a gravação aqui desse momento, Juvelina. E os professores, por favor, escolham os grupos e possam participar.